Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente, e cumprimento a Vossa Excelência, assim como cumprimento a todos aqueles que nos assistem e nos ouvem nesse momento, através dos diversos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados. Eu ocupo a tribuna nesta tarde de quinta-feira, senhor presidente, para fazer uma reflexão sobre pontos variados, mas que todos se encontram num objetivo de desenvolvimento do nosso país. Ao longo dessa semana, eu diria que uma das matérias que mais tomaram espaço, que tiveram espaço na mídia nacional, foi a aprovação da PEC 565 de 2006, que se refere ao orçamento impositivo. Na terça-feira, honrando a palavra, o deputado Henrique Eduardo Alves fez com que na comissão especial fosse aprovado o texto do deputado Edinho Lopes sobre o orçamento impositivo. E essa matéria viria na quarta-feira, ou seja, ontem, para ser aprovada no plenário da Câmara. Por questões regimentais e temporais, o presidente Henrique pediu para que essa matéria voltasse à pauta na próxima terça-feira, para que nós pudéssemos nos debruçar, debater e aprová-la. Eu quero, antes de mais nada, senhor presidente, dizer que, diferentemente de alguns que criticam o orçamento impositivo, que acham que o orçamento impositivo teria alguma conotação pejorativa ou negativa para o Brasil, eu acho que o orçamento impositivo é uma das grandes vitórias que nós teremos no parlamento brasileiro. E eu falo em relação ao que eu faço com as minhas emendas. Eu levo para o meu estado, para o Rio Grande do Norte, ouvindo aos meus prefeitos. Eu sei exatamente o que é que os prefeitos desejam, porque eles ouvem os seus eleitores, os habitantes dos seus municípios, para pedir ao seu deputado e ao senador que coloque uma emenda para calçamento, para drenagem, para pavimentação, para a construção de uma quadra de esporte, de um ginásio, uma reforma de uma praça, aquisição de medicamentos, aquisição de ambulâncias, enfim, exatamente qual é a necessidade do município, ou, como pode-se dizer, aonde aperta o sapato daquele município. E o fato é que alguns partidos são contrários à aprovação do orçamento impositivo. Eu faço um apelo, antes de mais nada, para que essas questões politiqueiras fiquem para trás. Num governo passado, o PT era contrário ao orçamento impositivo. Hoje, no governo passado, o PT era favorável ao orçamento impositivo e o partido do governo era contrário. Agora, os partidos da oposição e vários do governo são favoráveis, mas o PT é contrário à aprovação do orçamento impositivo, o que eu acho que diminui o tamanho do parlamento, porque nós ficamos numa barganha, numa dependência, eu diria até uma humilhação ao Palácio do Planalto, porque, por exemplo, de ontem para hoje, ou essa semana, foram empenhados 200 milhões de reais. 200 milhões de reais foram empenhados nessa semana. Isso significa mais de 10.000% a mais do que foi feito no primeiro semestre. Isso é uma forma do Palácio do Planalto de agradar a base aliada e acalmar os partidos da base. O problema é que mesmo dentro da base, existem deputados que receberam essa semana 3 milhões, assim como tem deputado que recebeu 1 milhão. Ou seja, é uma completa degradação da relação do parlamento com o Poder Executivo. Mas, na verdade, senhor presidente, não é essa questão que eu venho tratar aqui. Eu comecei pelo orçamento impositivo, porque eu entendo que o orçamento impositivo é um mecanismo de levar o desenvolvimento aos 4 cantos do nosso país. Mas o que me traz aqui, já nos últimos minutos do meu discurso, é dizer a minha preocupação, dentro de algumas palavras que foram ditas aqui ao longo da semana por deputados, que criticavam governos dos seus estados, dizendo que estão fazendo péssimas administrações, que estão falidos, que é uma grande decepção para a população que elegeu. E eu, ao assistir àquele pronunciamento, eu pensava com meus botões, se a culpa hoje de alguns governos e prefeituras são da incompetência dos governadores e dos prefeitos, ou de um vício que existe na distribuição do bolo fiscal.
No nosso país hoje, algo em torno de 67% do dinheiro fica com a União, 23% com os estados e 10% com os municípios. Além do que, os municípios, muitas vezes, eles são obrigados a custear políticas públicas, como, por exemplo, a educação, a saúde. Eu, ao embarcar do meu estado, da capital de Natal para cá, eu conversava com o prefeito que dizia que aplicava 28% do seu orçamento na saúde. Já o governo federal não aceita ou reluta aplicar 10% do seu orçamento na saúde. Os municípios e os estados estão quebrados. Quando se fala de ser governador ou prefeito, muitas vezes eu tenho dúvida se é possível, se é viável ser prefeito ou governador nesse país, sem que você tenha um vínculo com o governo federal. É claro que o governo federal não é dono do dinheiro do nosso país. Ele tem a obrigação de ajudar os prefeitos e governadores. Mas a reflexão que eu quero fazer, inclusive o deputado ou a deputada que ocupou essa tribuna era do partido da presidente e culpava uma governadora do meu partido. Ela devia sim, era usar a sua palavra, do seu mandato, para cobrar a presidente da República que distribuísse o bolo fiscal, que destinasse recursos para os estados e para o município, que acabasse com essa ganância da arrecadação e de colocar o dinheiro no caixa para fazer despesas que não é para o desenvolvimento do nosso país. Porque quando se desenvolve um estado ou um município, está se desenvolvendo um país, está se investindo na infraestrutura, está se cavando ou se construindo caminhos para que o nosso PIB cresça, para que nós possamos ter geração de emprego e, consequentemente, renda. Isso é uma cadeia ligada uma peça na outra. Não adianta deputados ou deputadas virem à tribuna criticar governantes. O que nós temos que fazer aqui é pedir um pacto de união das três esferas de poder, que o executivo acabe com essa ganância e distribua melhor o bolo fiscal, que a presidente, no momento em que anuncia os seus pactos, e ela anunciou pacto da responsabilidade fiscal, da reforma política, da saúde, do transporte público e da educação, ela deveria anunciar para o bem do povo brasileiro, que foi quem o elegeu, o pacto da distribuição do bolo fiscal, para que os governadores e prefeitos saiam, senhor presidente, do calque, da inadimplência, da dificuldade de receber dinheiro público, porque infelizmente não tem muitas vezes dinheiro para fechar a sua folha, não tem não por incompetência, não por desvio de dinheiro público, mas porque realmente as suas finanças estão comprometidas. E para piorar a situação, todos nós lembramos da abertura de mão ou da isenção do IPI na linha branca e nos veículos. Para terminar, senhor presidente, nós não podemos aqui deixar de lembrar da isenção que a presidente deu do IPI na linha branca e nos veículos de baixo custo, veículos populares, onde o IPI, uma parcela do IPI, é exatamente o que compõe o FPM e o FPE. Ela deu a isenção, ela que tem 67% do bolo fiscal, mas esqueceu que os governadores e prefeitos diminuíram a sua arrecadação, já estavam quebrados, com água no pescoço, se afogaram porque ela não tirou o recurso e deu com outra mão aos prefeitos e governadores. Quer tirar? Tire, mas tire dos seus 67% e restitua aos prefeitos e governadores. Então, nesse momento que eu faço esse pronunciamento, tratando do orçamento impositivo, mas falando mesmo da minha preocupação com essa distribuição do bolo fiscal, eu quero fazer um apelo ao governo federal para que pense no futuro do nosso país. E o futuro do nosso país passa pelas administrações estaduais e municipais. Nós precisamos sim ser estadualistas e municipalistas, porque é pelos caminhos dos nossos municípios e dos nossos estados que passa o desenvolvimento e o crescimento do nosso Brasil. Muito obrigado.